Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos fazer mais um Reagindo a Questões. E hoje a gente vai fazer juntinhos a questão de número 67 do Enem do ano passado no caderno azul, como sempre, beleza? E como sempre ele estará na descrição do vídeo aqui para vocês que estão acompanhando as correções. Vamos lá corrigir comigo? A questão de 67 começa assim, ó. Primeiro, sempre vamos ver nossa referência. Nós temos duas referências nela, tá? É uma questão que traz o texto 1 e texto 2 para a gente comparar. E aí vem uma dica para vocês. Quando traz o texto 1 e o texto 2, normalmente eles são comparativos. Só que cuidado, não necessariamente eles vão ter ideias opostas. Às vezes eles vão estar falando sobre as mesmas coisas. Só que a gente vai ter que comparar as duas estruturas, tá? O primeiro texto é do Descartes, que ele vai falar sobre a sua própria forma de pensamento, e o segundo texto é do Rachels, sobre problemas da filosofia. Então a gente sabe que os dois textos eles são vinculados a uma ideia teórica. Bora ver o nosso enunciado para ver o que a gente vai tirar dos textos em si. Os textos abordam o questionamento da construção da modernidade que defende um modelo, beleza? Então a gente tem que encontrar nesse texto o questionamento dessa construção da modernidade. Bora lá juntos. Texto 1. Considero apropriado deter-me algum tempo na contemplação deste Deus todo perfeito. Ponderar totalmente à vontade seus maravilhosos atributos, considerar, admirar e adorar a incomparável beleza dessa imensa luz. Texto 2, do Rachels. Qual será a forma mais razoável de entender como que é o mundo? Existirá alguma boa relação para acreditar que o mundo foi criado por uma divindade toda poderosa? Não podemos dizer que a crença em Deus é apenas uma questão de fé. Os dois textos abordam o questionamento dessa construção da modernidade que defende o modelo. A primeira coisa que a gente vai ter que lembrar é que a modernidade ela rompe com uma estrutura de pensamento anterior. E qual era essa? Era um pensamento pautado numa construção da filosofia em torno da Idade Média, principalmente com os pensamentos relacionados a Deus e a explicação dos fenômenos que estavam à nossa volta. A modernidade ela trouxe uma dualidade de pensamento filosófico. O racionalismo, que ele vai ter ideias inatas na sua forma de construção, e também a predominância da razão nas explicações dos fenômenos, e o empirismo, que ele vai utilizar os sentidos como forma predominante de explicar as coisas que a gente está observando. No caso Descartes, ele é um racionalista. Ele utiliza a razão como forma predominante de explicação das coisas. E no texto ele traz assim, ó: considera apropriado deter-me algum tempo na contemplação desse Deus todo perfeito, ponderar totalmente à vontade seus maravilhosos atributos, considerar, admirar e adorar sua incomparável beleza. E aí, o que eles estão trazendo nessa abordagem, nesse questionamento dessa construção? O que a gente está defendendo? Em essência, a modernidade ela rompe com uma estrutura que era pautada numa contemplação divina e ela traz uma estrutura que é contemplada na razão humana. Principalmente agora, os humanos eles vão ter a sua própria fórmula de interpretação do universo. A gente vai ter um momento muito mais ligado ao antropocentrismo, que a gente vai ser a principal forma de relação das explicações de toda a totalidade. Isso inclusive vai ser fundamental após as grandes navegações, porque nas grandes navegações a gente conseguiu romper com uma estrutura de pensamento. O mundo era muito maior do que a gente conhecia. E a gente encontrou novas civilizações, com novas culturas, com novos sistemas simbólicos, novas formas de pensar, agir e sentir. E aí, quando a gente traz esses dois textos, a gente consegue identificar isso em alguns elementos. No texto 2, por exemplo, qual será a forma mais razoável de entender como que é o mundo? Existirá alguma boa razão para acreditar que o mundo foi criado por uma divindade toda poderosa? Há um questionamento. E esse questionamento ele traz para a gente uma nova fórmula de relação entre indivíduo e sociedade, que os textos abordam o questionamento da construção da modernidade que defende um modelo centrado na razão humana, na forma de explicação racional sobre os fenômenos. É a gente que vai dar o sentido, é a gente que vai dar a explicação em si, beleza? Por que não pode ser a letra B de baixinho, baseada na explicação mitológica? Embora a construção de Deus esteja pautada no pensamento mitológico, ele não é o que está centrado nessas formas de texto. Nos textos, eles estão tentando explicar por eles mesmos a sua ideia de Deus, a sua interpretação de Deus. Então, eles estão usando a própria forma de razão para trazer à luz essa ideia que Deus possui para eles, tudo bem? Letra C de coração, fundamentada na ordem imanentista. O que significa isso? É um trecho
da nossa filosofia, que indica que as coisas são criadas a partir das relações espirituais, o que não também acontece. Focado na legitimação contratualista, também não é um contrato social nem nada assim, configurado numa percepção etnocêntrica. Aqui poderia ser um ótimo distrator, inclusive, mas ela é antropocêntrica. Ela não é vinculada a uma etnia, ela é vinculada à nossa forma agora de humanos estarem explicando os fenômenos que existem na Terra, e principalmente o indivíduo sendo mais importante na era moderna. Então a letra A de amor centrado na razão humana é a melhor, beleza? Show, beijocas! Esse foi mais um Reagindo às Questões do Enem. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um grito e também se inscreve aí no canal e tudo mais, beleza? Beijocas pra vocês, até o próximo Reagindo Questões do Enem. A gente se vê em breve. Tchau!